Boa noite, pessoal. Tudo bem? A gente vai fazer uma aula hoje continuando com a matéria. Eu não vou seguir o conteúdo que passaram na sexta-feira, que falaram de coronavírus e tal, que acho que a gente já conversou bastante sobre isso, tem em todo que é lugar. Vamos continuar com o conteúdo que a gente tem muita coisa para ver. Então, na aula de hoje, essa semana aqui eu vou fazer só metade do conteúdo, não vou fazer 2 vídeos não, vou fazer um só, tá? E na aula, então, por isso que hoje a gente vai começar esse assunto dos ciclos biogeoquímicos. A gente não vai abordar eles até o final essa semana. Semana que vem eu vou fazer a outra metade, certo? Que nem eu fiz com vocês na aula. Eu fiz 2, depois fiz os outros 2. Então vamos lá. O que a gente vai trabalhar hoje? Hoje a gente vai trabalhar respiração e fotossíntese, que são 2 assuntos importantes que na última aula eu senti que ficou meio acelerado, porque era muito conteúdo para falar de uma vez só. Então a gente vai rever isso daqui, porque ele tem um impacto grande nesses 2 ciclos aqui, tá certo? O ciclo do carbono e o ciclo da água. O ciclo do oxigênio e do nitrogênio a gente vai deixar para outra semana, tá? Isso aqui são as habilidades que vocês têm que ser capazes de fazer. Quem quiser dar uma olhada, aperta a pausa e acompanha, tá? Bom, vamos lá. O que são esses ciclos? Gente, uma coisa importante de vocês lembrarem é que enquanto que a energia ela vai acabando, a reserva de energia vai acabando ao longo de uma cadeia alimentar, porque as espécies vão usando e toda aquela história do fluxo, os nutrientes eles nunca vão sumir, porque eles são feitos de átomos. E nenhum ser vivo é capaz de quebrar átomo, tá certo? O que a gente consegue fazer é quebrar molécula. Então a gente consegue desmontar as moléculas e ficar alterando isso daí. Então imagina que a natureza é feita de como se fosse um Lego gigante, como se fosse um brinquedo de montar gigantesco. E nós temos um monte de peças diferentes, que é o que nós chamamos de átomos, tá certo? Existem tipos de peça, que isso são os elementos. Então o ferro é um tipo de peça, o ouro é um tipo de peça, a prata é um tipo de peça, o oxigênio é um tipo de peça, o carbono é outro tipo de peça, tá certo? Então a gente pode ir combinando e recombinando esse monte de peças para fazer moléculas diferentes, tá? E a grande questão é, quando a gente monta ou desmonta essas moléculas, a gente pode fazer, nesse processo, a gente pode gastar energia ou a gente pode ganhar energia, tá certo? Então, algumas peças, alguma dessas moléculas a gente vai alterar porque a gente quer ganhar energias, outras moléculas a gente vai alterar porque a gente precisa dela fisicamente para montar alguma coisa, tá certo? Então, nós vamos o tempo inteiro estar reutilizando essas peças, essas moléculas, transformando essa molécula em outra, para você ter aquela peça que você precisa. Então é que nem aquele negócio, tá? Você e o seu irmão brincando de montar, brincando com esse monte de brinquedo de montar. Ele precisa das moléculas que interessam a ele. Você precisa das suas. Então, na natureza, você não hesita em ir lá, devorar as peças dele, desmontar aquilo tudo e montar aquilo que você quer. Tá certo? Isso é basicamente o que a gente chama de alimentação. Você pegar nutrientes, que são peças de outro ser vivo, e recombinar elas para uma coisa que você precisa, ou quebrar elas e ganhar a energia que você precisa. Tá bom? Então, quando a gente fala de ciclo biogeoquímico, vamos quebrar essa palavra. Bio quer dizer que a gente está falando de ciclo que tem a ver com seres vivos. Ou seja, esse ciclo ele passa pelo menos parte dele por um ser vivo. Tem um ser vivo que vai alterar esse ciclo de um jeito ou de outro, fazer uma parte ou outra. Quando a gente fala de geo, a gente está falando de movimentos geológicos. Então a gente está falando de crosta terrestre, a gente está falando de ambiente, tá certo? Então, a gente está falando de magma, a gente está falando de ferro, a gente está falando de movimentos de placas tectônicas que vão fazer esses minerais subirem de volta. A gente está falando do próprio ambiente, de vento que vai triturar a pedra. A gente está falando de mudanças que vão acontecer quando a gente tem diferentes tipos de solo, tá certo? Então, quando a gente está falando de gel, a gente está falando do sentido de ambiente, tá bom? E esse químico significa que a gente está falando de reações ou de transformações. Então pode ser tanto reações quanto transformações, que é quando você, às vezes, por exemplo, a gente pega a água, a gente tem ela em vários estados.
A água gás, a água líquido e a água sólido é tudo água. Você não está fazendo uma reação de um para o outro, mas está fazendo uma transformação. Você está passando ela de um estado para o outro, tá certo? Então, o que são esses ciclos biogeoquímicos que a gente vai estudar hoje? São transformações que a matéria sofre por causa do ambiente ou por causa dos seres vivos e por causa dos seres vivos, tá certo? Então, uma etapa vai ser por causa dos seres vivos, outra etapa vai ser por causa do ambiente. Tem que ser os dois, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, quais são as grandes coisas que os seres vivos fazem nesse ambiente, tá certo? E aí entra por que eu achei importante de retomar a fotossíntese e a respiração. A fotossíntese, gente, vamos relembrar, ela é aquele processo que os produtores fazem para pegar a energia e guardar, e fazer uma molécula que é uma reserva de energia. Então a fotossíntese, ó, você precisa de água, você precisa de gás carbônico, o símbolo da água, vocês vão ver de vez em quando, é isso, é o H2O, o símbolo do gás carbônico é o CO2, tá certo? E você precisa da presença de luz, porque é a luz que vai fornecer a energia para a reação, tá certo? A água e o gás carbônico são as peças. Quem que vai dar energia para a gente combinar essas peças? É a luz, tudo bem? E aí a gente vai montar o açúcar. Existem vários tipos de açúcar, tá certo? O mais famoso é a glicose. Então, muitas vezes a gente está falando de fotossíntese e fala de glicose. A glicose é um deles, é o mais famoso, é o que a gente mais gosta, que é o C6H12O6. Tá bom? E também sai o gás oxigênio, o O2, tá certo? Esse gás oxigênio, gente, a planta libera, os produtores liberam quando fazem fotossíntese, tá? Isso daqui, então, perceba que a gente trabalha com várias coisas, ó. A planta tem impacto no ciclo do carbono, a planta tem impacto no ciclo do oxigênio e ela tem impacto no ciclo da água. Olha como a planta se mexe e olha como, por isso que a gente chama de ciclo biogeoquímico, porque tem muito impacto de ser vivo nesses ciclos, tá certo? Vamos lá. Isso daqui, a fotossíntese, é uma coisa que os produtores fazem, tá? Agora, a respiração é um processo que aqui na escola todos fazem. Vocês vão ver que existem outros tipos de respiração para quem for fazer faculdade de biológicas. Mas a maioria de vocês não tem interesse nisso, então para vocês todo mundo respira, tá certo? Isso inclui tanto as plantas, as algas, os animais, os cogumelos, tudo, tá? Então o que é respirar? É você usar esse gás oxigênio, esse cara aqui, para quebrar a molécula de açúcar que você que está guardando a energia. Então você vai usar o oxigênio para quebrar essa reserva de energia e ganhar a energia que ela armazena, tá certo? Então isso, primeiro, isso não é uma reação simples, não é que vai lá, bate um no outro e sai tudo isso daí. Isso é uma sequência de reações. Assim como a fotossíntese também não é uma reação pronta que vai lá, bate e monta um açúcar. É uma sequência de reações, tá certo? Mas essa sequência da respiração, você vai criar moléculas de água quando você quebrar esse açúcar e você vai criar moléculas de gás carbônico, tá certo? Agora uma coisa importante, esses dois produtos, a água e o gás carbônico, você vai devolver para o ambiente, tá certo? Já vou mostrar aqui embaixo como. O importante é, quando você faz a respiração, quando você quebra esse açúcar para você poder usar a energia que está lá, entenda uma coisa muito importante. A respiração é um processo lento. Então, não é prático você deixar para fazer a respiração só quando você precisa, entendeu? Porque vamos dizer assim, eu estou vendo um ônibus vindo correndo. Aí eu mando meu corpo, ou vamos precisar de energia para correr atrás daquele ônibus. Putz, para o seu corpo começar a fazer a série de reações químicas que é a respiração, isso é muito lerdo. Você precisa de energia agora, porque o busão está ali, tá certo? Ou a onça está ali, ou o coelho que eu vou caçar está ali. Então, seu corpo precisa de uma energia rápida. O que é essa energia rápida? É uma molécula chamada ATP. Vocês vão ver isso aqui em detalhe no segundo ano, tá certo? Mas já tem o primeiro contato com essa molécula. Esse ATP é uma molécula que tem muita energia, não tanto quanto o açúcar, tá certo?
mas é como se fosse um dinheiro trocado já, tá? É como se o açúcar fosse uma nota de 100, rico em energia, mas é ruim de você trocar aquela nota. E o ATP é uma nota de 10, tá certo? Tem energia ali, você consegue usar ela, e se você precisar de mais, você usa várias. Tudo bem? Então, o que é a respiração? É você tirar gás oxigênio para usar ele para quebrar a molécula de açúcar. E por que você está fazendo isso? Porque você vai precisar da energia que está no açúcar. E como é que você vai usar essa energia? Você vai passar essa energia do açúcar para várias moléculas pequenininhas de ATP que você vai aprender como é que usa ano que vem, tá? Bom, além de respirar e fazer fotossíntese, a gente também transpira. Quem transpira? Todo mundo também. Então aqui também é todos, certo? Então, o que é transpirar? É perder a água para o ar. É basicamente você jogar a água para fora do seu corpo, e você faz isso para controlar a sua temperatura, e você faz isso para excretar, para eliminar um pouquinho de impurezas, tá certo? Mas principalmente para você controlar a sua temperatura. Então, quando a gente joga essa água para fora, a gente chama de transpiração, e a gente perde água para o ar, tá certo? Vocês vão ver no ciclo da água que essa transpiração é importante. Agora, a gente também usa a água para liberar substâncias. E assim, quando você consome alimentos, nutrientes e por aí vai, você ingere várias substâncias que você aproveita e ingere várias que você não aproveita, tá certo? Tem um limite do quanto que o seu corpo consegue absorver. Então não adianta você pegar e mastigar a vitamina C todo dia que nem um maníaco, que o seu corpo não vai ficar super vitaminado. Ele vai ficar, sim, bastante vitaminado, mas existe um ponto, além daquele limite, que você vai começar a só fazer um xixi caro, porque o seu corpo não vai conseguir absorver tudo isso. Inclusive, ele vai sofrer estresse, porque ele vai ter que se livrar do excesso de vitamina, tá certo? Então, o excesso de vitamina é, sim, uma condição clínica. Então, o que é excreção? É você eliminar tudo que você não conseguiu aproveitar e tudo que você também produziu que você já não quer mais. Então, por exemplo, seria, por exemplo, as fezes, entendeu? É aquela energia que você não conseguiu aproveitar. É aquelas substâncias que você não aproveitou. É isso que sai nas fezes, tá certo? O que é a urina? A urina é a água com um monte de substâncias tóxicas para você diluídas, tá certo? Então, por isso que falam que é importante você beber bastante água, porque se você não bebe muita água, a concentração fica alta e aí você sente um incômodo. Agora, se você bebe bastante água, você sente o seu corpo diluindo bem aquelas substâncias. Então, é muito importante que a gente continue fazendo essa excreção, porque o tempo inteiro a gente está pegando substâncias que a gente quer, a gente usa elas e o produto final é o resto, que você precisa eliminar do seu corpo, tá certo? Então, essa eliminação é chamada de excreção, tá? E excreção, de um jeito ou de outro, você tem Bom, você tem todos os animais fazendo excreção. Do jeito que você pensa, em sistema excretor tal, são os animais que fazem, tá certo? Vegetais vão eliminar algumas substâncias, mas não do jeito de sistema excretor que você aprendeu lá na sexta série, tá? Então vamos deixar aqui como animais, principalmente, para a gente não se confundir, tá? Então aquele sistema excretor é o jeitinho que a gente aprendeu, isso são em animais, tá? Também tem bactérias, também tem outros organismos, tá? Bom, vamos lá. Uma coisa importante, gente. Vamos comparar a fotossíntese e a respiração, tá? Esse esqueminha aqui ele é super legal. Se você não tiver ele, pode ser uma ideia interessante você apertar a pausa e anotar no seu caderno, porque ele mostra uma coisa muito importante. Primeiro, reparem que essa reação de baixo aqui é respiração celular. A reação de cima é a fotossíntese. Então repare, a fotossíntese ela vai tirar CO2 do ar, vai tirar a água do solo e vai absorver luz, certo? E vai montar aqui o açúcar que eu mostrei para vocês e vai montar o oxigênio. A respiração é o processo contrário. A gente vai pegar esse açúcar que foi montado aqui, a gente vai pegar esse oxigênio
que foi produzido, foi liberado aqui, vai combinar os dois numa série de reações para produzir CO2 que a gente usou aqui, produzir água que a gente usou aqui e liberar esse ATP para a gente poder aproveitar, tá certo? Então isso aqui é basicamente um processo que armazena energia e o outro é um processo que recupera energia, tá? Reparem que os dois processos eles se complementam. Então tudo que um produz, o outro usa, tudo que esse produz, esse aqui vai usar, tá certo? Então isso aqui gera um equilíbrio na natureza. Se você pega e começa a eliminar muitas das plantas que fazem, dos produtores que fazem esse processo, você vai começar a ter muita gente produzindo CO2 e pouca gente eliminando. A gente vai ver o impacto disso daqui a pouco, tá certo? Mas comparem esses dois, ó. Repare, fotossíntese é um processo que a quantidade de CO2 diminui. Aqui é um processo que a quantidade de CO2 aumenta. Aqui é um processo que a quantidade de O2 aumenta. Aqui é um processo que a quantidade de O2 diminui, tá certo? Então o equilíbrio desses dois processos vai ajudar a gente a controlar a quantidade de gás carbônico e de oxigênio que tem que ter na atmosfera. Tudo bem? Agora vamos lá, para os ciclos. Então vamos analisar o ciclo do carbono, tá? Gente, uma das coisas mais importantes é a quantidade de CO2 no ar, tá? Por quê? Porque isso daqui é um gás que ele vai estar diretamente relacionado com o efeito estufa, que eu já vou mostrar para vocês. Quem que regula essa quantidade de CO2 no ar? Que nem eu acabei de mostrar. A fotossíntese diminui a quantidade de CO2, a respiração aumenta a quantidade de CO2. Repare que a respiração acontece nos animais e acontece nos produtores também. A fotossíntese só nos produtores, tá certo? Agora, parte desse carbono que está aqui nos animais e nos produtores não vai necessariamente voltar para o CO2. Por quê? Porque em algum momento essa planta e esse animal vão morrer. Quando eles morrerem, o corpo deles está cheio de carbono, porque o carbono é uma molécula orgânica que faz. As nossas células são feitas de bastante carbono, tá certo? Então, quando eu morrer, esse carbono que está em mim, boa parte dele vai para o solo, tá certo? Então, esse organismo morto vai ser soterrado junto com o carbono que está nele, tá? E esse carbono que está nele vai ficar fixado embaixo do solo. Isso daqui, eventualmente, vai virar petróleo, gás natural, tá certo? Carvão, que é o que a gente chama de combustível fóssil. Então, esse combustível fóssil, ficou em cima, ficou feio. Esse combustível fóssil, ele é o que a gente usa hoje para mover as nossas fábricas. E aí, quando a gente resolve queimar esse combustível, a gente pega esse monte de carbono que estava aqui fora do ar e joga de volta no ar, tá certo? Então, se a gente começar a pegar esse monte de carbono e queimar, a quantidade de CO2, a gente aumenta essa flecha aqui, ó, certo? Então, quanto mais a gente queima, mais carbono, CO2 a gente joga. E quanto mais queimada a gente faz, menor é a quantidade de planta que sobra para tirar esse CO2 do ar. Então repare que nós estamos num processo constante de diminuir a saída de CO2 do ar e num processo constante de aumentar a quantidade dele no ar. Então a gente está aumentando essa concentração de CO2 em duas vias, tá certo? Isso aqui vai ser muito importante para a gente entender agora o efeito estufa. Então vamos para o efeito estufa. Gente, primeira coisa, efeito estufa e aquecimento global são coisas diferentes, tá certo? E aí vem o nosso problema, porque muita gente que defende que o aquecimento global não existe,
usa meias verdades para confundir as pessoas. Então vamos lá. O que é efeito estufa? O efeito estufa, gente, ele sempre existiu. Ele é uma condição que você tem que ter na Terra. Então a primeira coisa que o cara que defende que no aquecimento global não existe não, isso aqui é uma invenção porque o efeito estufa não foi o homem que criou. Ele está mentindo? Não, ele está falando a verdade. O efeito estufa é o quê? Nós temos aqui 24 horas por dia sol batendo na Terra, certo? Só que tem um problema. Esse sol que está batendo na Terra, ele não bate na Terra inteira. Ele bate em um lado da Terra. Conforme a Terra vai girando, esse calor que veio para cá, ele tem a tendência de ir embora para o espaço, tá certo? Então, esse calor aqui, que foi absorvido pela superfície, esquentou ela. Só que durante a noite, esse calor vai embora, tá? Se a gente não tivesse atmosfera, que nem a Lua não tem, o calor ia todo embora, tá certo? Só que a presença da nossa atmosfera garante que parte do calor bate na atmosfera e reflete de volta e fica aqui. Então, a gente não chega em 0 graus durante a noite, porque 0 Kelvin durante a noite, vocês vão ver Kelvin lá, professor de física, porque nós temos esse efeito estufa, essa atmosfera que vai segurar esse calorzinho aqui pra gente. Então ele mantém a temperatura da Terra agradável, tá certo? Agora, isso daqui é necessário para a Terra manter a vida, tá certo? Senão a gente é congelado durante a noite, tá? Só que tem um problema. Conforme a gente altera o tamanho dessa atmosfera, ou pelo menos a composição da atmosfera, a gente vai ver que cada vez mais raios que deveriam sair vão ficar aqui, tá certo? E aí qual que é o problema disso? O problema disso é que durante o dia eu recebi X calor, certo? Se durante a noite eu perder X também, o meu ganho fica igual. Então durante o dia eu esquentei, sei lá, 10 graus, durante a noite eu esfriei 10 graus. Ups, pare de enlouquecer. Durante a noite eu esfriei 10 graus. Então beleza, se está igual, no próximo dia a minha temperatura volta para o zero. Volta para o mesmo valor. Então eu posso aumentar 10, esfriar 10, aumentar 10, esfriar 10, aumentar 10, esfriar 10, e assim até o fim dos tempos manter a minha temperatura agradável. Se durante o dia eu esquento 10, mas durante a noite eu perco só 9, por causa que eu deixei mais grosso a minha atmosfera, eu deixei com mais carbono do que deveria, no próximo dia eu já comecei mais quente. E eu vou continuar ganhando os 10, porque o sol não sumiu. Tá certo? Então, se todo dia eu ganho 10 e eu perco 9, ganho 10 e perco 9, ganho 10 e perco 9, aos poucos eu vou aumentando a minha temperatura. Tá certo? Então, vamos lá, vamos colocar aqui alguns pingos nos is. Tá? Aquecimento global é a consequência de você intensificar o efeito estufa. Então, aquecimento global é o efeito estufa? Não. Aquecimento global é quando o efeito estufa fica mais forte do que ele deveria. Tá? O gás carbônico é um dos principais gases do efeito estufa. Então lembra daquela atmosfera que eu mostrei? Boa parte dos gases daquela atmosfera que seguram essa energia são feitas de gás carbônico, metano e outros gases que são ricos em carbono. Parte do carbono ele fica guardado nos seres vivos, certo? Então, é que nem eu mostrei aqui, ó. A plantinha não está absorvendo o gás carbônico, não está absorvendo esse carbono do ar, ela mantém esse carbono no corpo dela, tá certo? Até quando? Até ela respirar e devolver ele, até ela morrer e foi enterrada com ele, ou até alguém comer e passar ele para frente, tá? Nem todo o carbono de ser vivo volta para a atmosfera quando ele morre, eu acabei de falar. Parte desse carbono fica preso no solo quando é enterrado. Os depósitos de petróleo, gás natural e carvão são um exemplo desse carbono armazenado fora da Terra. Então, combustível fóssil é porque, gente, toda a gasolina que você vê as pessoas usarem veio de um ser vivo.
tá certo? São os cadáveres de seres vivos de outras eras que a gente está queimando. E aí vem outro problema. Demorou milênios para esse monte de cadáver virar petróleo. Não estamos fazendo mais petróleo. A quantidade de petróleo no planeta ela é feita extremamente lenta. Então vai acabar, mais cedo ou mais tarde. Tá? E quando a gente queimar esse monte de carbono que estava guardado debaixo da Terra, quando a gente queima, a gente joga ele de volta para o ar e aí a quantidade no ar aumenta. Mais carbono, mais efeito estufa. Mais efeito estufa, mais calor eu seguro, que é isso aqui. Quanto mais carbono, mais raio eu seguro. Quanto mais raio eu seguro, mais calor fica. Quanto mais calor fica, maior aquecimento global. Deu para entender a correlação entre carbono, queimadas e aquecimento global? É uma consequência indireta, mas não dá para ignorar a causa e consequência, tá certo? Só tem um passo aí no meio do caminho, e é um passo que desequilibra um acontecimento natural da Terra, que é o efeito estufa, tá certo? Então, as nossas queimadas não causaram o efeito estufa, mas a gente está enlouquecendo ele e atrapalhando ele para fazer o seu trabalho. E quando ele fica atrapalhado, ele segura mais calor do que ele devia, e isso está cozinhando a gente, tá? Ah, mas é fake news, cadê a prova? Gente, primeiro, não adianta você ir num lugar que tem neve e falar assim, porque veja aqui que em Nova York está nevando, então não tem aquecimento global. A gente está falando de temperatura média. Isso quer dizer que se a gente somar a temperatura de todo o planeta, na média está aumentando. Aumentando quanto? Essa análise aqui, essa imagem aqui foi do vestibular da Unicamp, tá? Eles pegaram desse livro aqui. Está mostrando que a temperatura ela vai oscilando no último século, agora está quase um século e meio, a gente subiu 1 grau em 150 anos, tá certo? Por coincidência, veja a curva que ela faz e veja a curva da concentração de carbono no ar, tá certo? O problema é, esse crescimento de carbono, ele não é um crescimento linear, que seria um crescimento assim, bonito, retinho, tá certo? Ele é um crescimento exponencial, o que é algo assim. Então essa temperatura ela demora, mas ela subiu só 1 grau em 100 anos, sim. Mas a gente espera que daqui para frente ela comece a crescer assim. Tá certo? E por que não está crescendo? Porque tem um efeito muito curioso quando a gente está falando de temperaturas, que é a primeira coisa que vai sofrer esse impacto, que absorve esse calor, são justamente o gelo. E aí o que acontece? Se você reparar, se você pegar um copo de água e colocar uns cubos de gelo, o copo vai esfriar um tanto, e aí vai chegar um momento que o copo para de esfriar. Mas aí o gelo começa a mudar de estado, tá certo? Então o que acontece? Enquanto o gelo está mudando de estado, e o calor está indo para o gelo primeiro, tá? Isso é uma explicação bem básica, tá? Vocês vão ver mudança de estado em química. Mas o importante é, a primeira coisa que vai sofrer impacto são as mudanças de estado físico, para depois voltar a mudar a temperatura. Então o que a gente está percebendo nós estamos vendo nas geleiras o maior impacto. Então tem muitas montanhas que já estão perdendo a sua camada de neve. As calotas polares, elas já estão ficando já estão perdendo tamanho, tá? E esse gelo derretido, por mais que a água tenha deixado de ser gelo, ela cai de volta no mar gelada. E a presença de água gelada no oceano muda as correntes marítimas do oceano. A corrente marítima é muito importante porque a temperatura da água impacta na temperatura do ar. E a temperatura do ar é muito importante porque as chuvas dependem muito delas, tá certo? Então, esse derretimento das geleiras tem impacto não só nos seres vivos que moram naquele mar, que não estão esperando receber essas correntes de água quase congelada, e também todo mundo que depende daquela chuva de praia, tá certo? Então, aqui ó, tem uma foto da Antártida antes e depois dela receber uma onda de calor. Então repare como você começa a ver chão na Antártida, tá? Daqui a pouco dá para gente começar a comprar casa lá.
E aqui é um navio quebra-gelo. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui é um navio quebra-gelo que basicamente assim, quando você vai atravessar o Polo Norte, o caminho mais rápido entre a Rússia e o Canadá é você ir através do Polo Norte. E nesses últimos anos, nós temos esses grandes navios, que são navios com a frente reforçada, eles agora conseguem atravessar o Polo Norte quase inteiro, indo em linha reta do Canadá para a Rússia. Isso é uma coisa que era impensável anos atrás, porque você tinha gelo ali. Agora o gelo está tão fino que o navio consegue atravessar. Tá? Bom, já que a gente está falando de água, vamos continuar falando de água então. Ciclo da água. Gente, a Terra, todo mundo fala que é o planeta água. Só que essa água para a gente não serve para grandes coisas. Porque 97%, de novo ficou feio, 97,5% dessa água está salgada. E é muito caro, é muito difícil para a gente conseguir filtrar essa água. A gente consegue? Consegue. Israel é um dos países que mais filtra a água do mar. Só que isso é caro para burro, tá certo? Você precisa de umas super membranas para conseguir filtrar isso. Para um país que no Brasil nunca vai acontecer, tá certo? Pelo menos nos próximos 50 anos eu duvido, tá? Tanto porque a gente não precisa tanto, quanto porque a gente não ia conseguir investir tudo isso em água. Bom, tudo bem, sobrou 2,5% de água doce. Legal. Só que desses 2,5%, mais da metade está congelada, que é essas geleiras, que é uma boa reserva de água, que a gente poderia vir aqui cortar essa geleira aqui, levar essa água para um lugar, derreter. Só que a gente está fazendo aquecimento global, então essa água está indo para água salgada. Então a gente está tirando, em vez de tirar daqui e levar para um lugar que a gente pode beber, a gente está tirando daqui e jogando para cá. Tá certo? Então a gente está pegando essa reserva de água congelada e jogando num lugar que não serve para nada. Tá? Mas tudo bem. Que água que a gente vive então? A maior parte dos humanos vive dessa água aqui. Dessa água subterrânea, que são os lençóis de água. Tá certo? A questão é, não é todo lugar que tem grandes quantidades, não é todo lugar que tem facilidade de extrair essa água. Tá certo? Então, e outra, leva-se algum tempo para fazer esses reservatórios. E a gente está tirando a água do subterrâneo numa velocidade impressionante. E daí? Se acabar, a gente tem um monte de rio. Gente, olha a quantidade de água que tem disponível nos rios e lagos. 0,3% da água do planeta está nos rios e nos lagos. Se a gente fosse sobreviver de rio e de lago, a gente não sustentava a população do jeito que está. Tá? E o resto da água? Está na gente. Você é 70% água. Já viu essa frase? Então, os seres vivos e a atmosfera carregam só 0,9% da água disponível. Tudo bem? Isso aqui é a Catarata do Iguaçu. Vejam como ela era bonita. Hoje em dia está quase tudo seca, tá, gente? Talvez melhore quando passar a estiagem. Esperamos que sim. Mas hoje em dia quase não tem mais essas cataratas. Vamos lá. Etapas do ciclo da água. Então vamos começar no céu. Então a gente tem muita água que está na forma de vapor. Essa água chove, então ela tem a condensação, que é virar de gás, vapor, para líquido. E isso vai chover no solo, vai chover nos lagos, vai chover nos rios, por aí vai. Certo? Essa água que choveu para todo lado, parte do que foi para o solo, os seres vivos absorveram. Essa parte que os seres vivos absorveram, eles devolvem na forma de transpiração. Lembra que eu falei da transpiração no começo? Quando a gente perde para controlar a temperatura. Tá certo? A gente também perde um pouquinho de água quando a gente excreta. Não vou mentir para vocês não. Agora, outra parte da água que caiu no solo, ela infiltra e vai para os lençóis freáticos. Do lençol pode ir para os oceanos ou pode virar nascente. Tá certo? Essa nascente, ela pode escoar para o oceano ou essa nascente pode evaporar também. Tá? Evapora a água que está no solo, evapora a água que está nos lagos, evapora a água que está nos rios, evapora a água que está nos oceanos. Evaporar, gente, é você passar de líquido para gás por causa do calor. Tudo bem? Então, o céu vai receber a água da evaporação e o céu vai receber a água da transpiração. E aí ele volta, chove de novo e assim a gente continua. Tudo bem? Pessoal, são esses ciclos que eu queria falar hoje. A
Ainda falta do oxigênio e do nitrogênio, que eu vou deixar para a semana que vem, porque o ciclo do nitrogênio dá uma certa dor de cabeça e eu tenho que apresentar vários conceitos e reações químicas novas, tá certo? Espero que tenha dado para entender a importância do gás carbônico, a importância da gente tomar cuidado com essa emissão de gás carbônico, o impacto que tem no ambiente, tá certo? E a importância da gente tomar cuidado com o que a gente faz com o nosso ciclo da água, porque a gente não tem água de sobra. A gente mora num país absurdamente rico em água. O Brasil, se eu não me engano, é o país com mais água disponível do planeta, tá certo? Então não pensem que o que a gente tem aqui, todo mundo tem. Principalmente se for para ser alarmista, não pense que o que a gente tem aqui, quando começar a faltar em outro lugar, ninguém vai ter interesse, tá? A humanidade, ela tem muita água acessível, só que a gente faz um favor gigantesco de estragar e poluir essa pouca água que a gente tem, tá certo? Tem água para todo mundo? Ainda tem. Até quando? Até o clima piorar. Enquanto o clima estiver estável, a gente vai ter água. Só que a gente já teve várias secas estranhas nos últimos anos. E conforme a gente vai cada vez mais aumentando a temperatura, mudando os ritmos de chuva, o problema de você mudar o ritmo de chuva é que assim, sempre vai chover em algum lugar. Só que a gente se instalou, a gente montou as nossas cidades em locais que tinham bastante chuva. Se essa chuva mudar para outro lugar, o que você faz? Você levanta São Paulo e leva embora? Tá certo? São Paulo, na época dos pais de vocês, era chamado de Terra da Garoa. Por quê? Porque chovia lá direto. Hoje em dia é bobagem você pensar nisso, tá certo? E por que chovia lá direto e agora não chove mais? Tanto pelas mudanças climáticas quanto pelo desmatamento. Olha esse ponto aqui que é importante. Essa transpiração dos seres vivos, gente, ela é absurdamente importante. Porque quanto mais o ser vivo está presente aqui, mais ele impede que essa água vá para o lençol freático. Então, se a planta que está aqui consegue pegar essa água e transpirar de volta para o ar, amanhã já chove. Se você tiver que esperar essa água descer para ir para o lençol freático ou para subir de volta na nascente, isso aqui são um trabalho de décadas, tá certo? Então, cada água que a gente pega e joga de volta para o ar é uma chuva que chega mais rápido. Você já deve ter percebido que o ar é muito mais fresco na Brasital do que na Praça da Matriz. Tudo bem? Então, gente, esse é o papel dos seres vivos, esses são os nossos primeiros ciclos, espero que vocês tenham entendido a importância. A gente vê mais isso semana que vem. Tudo bem? Um abraço para vocês, bom exercício.